fanáticos e idólatras de qualquer procedência são membros carcomidos do organismo enfermo da ignorância. Mergulhados em densa treva mental, negam-se às bênçãos da luz do discernimento, fechados nos corredores estreitos da intolerância renitente ou do pavor inexplicável. Em todos os tempos, sempre os houve, adorando os fenômenos da natureza por temê-los, ou erguendo totens e a eles oferecendo sacrifícios para apaziguá-los, o fanatismo e a idolatria atingiram o clímax quando, em holocausto, foi derramado sangue em seus altares macabros. Com o avanço do pensamento e as abundantes conquistas da ciência, era de esperar não mais existisse clima para a floração desta fauna de doentes do espírito. No entanto, nos diversos arraiais do conhecimento, eles aparecem e proliferam. Não somente nas aldeias religiosas, também nas avenidas largas das cidades do saber, surgem e se desenvolvem, em cultos de macabra animalidade, esses dois famélicos verdugos, revivendo os fastos do passado quase esquecido. O culto da personalidade, a adoração do eu e a receita do prazer são modernos meios de veneração às vacuidades e assinalado desrespeito à evolução e à civilidade. Com os ensinamentos espíritas que produzem as lições cristãs, o homem desperta para a adoração em espírito e verdade. Já não pode cultivar as transitórias alegações, nem amontoar farrapos tarjados de celebridade. Envolve-se nos tecidos da caridade, calça as sandálias da ação e unge-se de amor ao próximo. Abre alamedas de luz nos bosques sombrios, acendendo esperanças e distende a mensagem de libertação, vivendo o culto da renovação íntima incansavelmente. Existem no mundo inteiro igrejas, templos e seitas, separando em vez de unir as criaturas imperfeitas. Por que tanta luta em glória? Por que tanta confusão? Se as crenças são sempre luzes do pensamento cristão. O homem criou muitos deuses na ignorância atrevida, sem saber que Deus é um só, Pai de amor de toda a vida. Nas lidas religiosas, não te esqueças que é preciso, antes de tudo, ser bom no anseio do paraíso. Em nada te valerá ter uma religião, se não guardas a bondade no templo do coração. O Espiritismo é o cristianismo da Idade Moderna. Deve restituir às tradições o seu sentido espiritualista. Outrora o espírito se fazia carne. Hoje a carne se faz espírito para desenvolver a ideia gigantesca que deve renovar a face do mundo. Mas à festa da criação espírita sucederão a perturbação e o orgulho dos diversos sistemas, que, desprezando sábios ensinamentos, levantarão uma nova torre de Babel, obra de confusão, logo reduzida a nada.
porque as obras do passado são o penhor do futuro e nada se dissipa do tesouro de experiências amontoadas pelos séculos. Espíritas, formai uma tribo intelectual. Segue vossos guias mais docilmente do que fizeram os hebreus. Nós também vimos livrar-vos do jugo dos filisteus e vos conduzir à terra prometida. Às trevas das primeiras idades sucederá a aurora, e ficareis maravilhados ao compreender a lenta reflexão das idades anteriores sobre o presente. As lendas renascerão enérgicas como a realidade, e adquirireis a prova da admirável unidade, garantia da aliança contraída por Deus com as suas criaturas. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos mais uma vez reunidos neste encontro de música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Desde os tempos imemoriais, o homem interroga a natureza em busca de respostas relativas aos fenômenos que observava. A chuva, os trovões, a terra germinando, as transformações impostas pelo tempo nas coisas, a decrepitude, a morte eram, dentre outras circunstâncias, aquelas que a razão não alcançava. Da mesma forma, percebendo-se como possuidor de faculdades anímico-mediúnicas, tornou-se viajor em terras estranhas àquelas apresentadas aos sentidos, dando aso à imaginação. Na elaboração de uma cosmogonia baseada em elementos extrafísicos, alimentada pelo aparecimento de deuses como expressões de tais manifestações. Por isso, desde sempre a humanidade buscou aclarar esta visão de mundo sobrenatural, transcendente, sendo por isso necessária a criação de cultos e elaboração de doutrinas, as quais desaguariam mais tarde do rio largo das religiões, assunto do nosso programa de hoje. Afinal, religião e espiritualidade, falamos das mesmas coisas? Quando nos referimos ao termo religião, normalmente nos reportamos à questão da moral, uma vez que os ritos religiosos são, em sua grande maioria, abstrações de preceitos morais idealizados como sendo a conduta esperada de eventuais profitentes. E esta capacidade é inerente ao homem. Agostinho de Hipona imaginava que o homem, por si mesmo, não seria capaz de conduzir uma experiência por intermédio de um viés moral, sem que houvesse a capacidade nele instalada de tomar decisões, usar o livre-arbítrio. O homem moral seria aquele que, sem distanciar-se dos princípios da ética e da moral, age, e o faz por permitir que uma força infusa por Deus em seu coração lhe obrigue a tais cometimentos. Immanuel Kant, por sua vez, dizia que a religião não seria nada mais do que a aplicação da teologia à moralidade, isto é, aos bons princípios e uma conduta agradável ao supremo ser. Jung, imaginando a progressão evolutiva da psique, desenhava uma cartografia onde o ego periférico, à medida em que caminhava para sua dissolução, em um processo que chamou de individuação, assumiria a identidade de uma suprema essência do ser, a parte divina, imanente, a qual identificou como o arquétipo do Imago Dei, o qual ocupa o centro do self. Isso seria uma espécie de energia poderosa no mais profundo da nossa psique, que atrai todos os arquétipos e os ordena ao seu redor como o Sol o faz com os planetas. A moral, como ação de conduta religiosa, assume primazia de conduta sem anular as outras peças fundantes do ato religioso, como, por exemplo, a conexão com as entidades supranaturais vinculadas, centradas na ideia de Deus. Neste quesito, ao nos referirmos à religião, ou seja, ligação, é natural pensarmos que ela seja derivada do reflexo da ideia de Deus. Totens, elementos da natureza, figuras antropomorfizadas com seus atributos humanos, a ação previdente e providente dessas divindades vão estabelecendo o nexo de causa e forma dos ritos religiosos e os derivativos modelos mentais deles originados. O fato é que existe uma espécie de teotropismo na alma humana, a qual divide opiniões.
Materialistas, fisicalistas, aqueles que propõem ao homem serem as manifestações sobrenaturais apenas epifenômenos de suas relações neuroquímicas, trazem teorias como a da doutora Margaret Raport e o Dr. Christoph Corbally, autores do livro A Emergência da Religião na Evolução Humana, a qual afirma que a capacidade religiosa se dá pela presença de um gene, que é o FOXP2, que é responsável pela forma linguística que usamos. Outro pesquisador a afirmar tal proposição é o Dr. Jim Hammer, o qual afirmou em um livro intitulado O Gene de Deus, como a fé está associada aos nossos genes, ele expôs a ideia de que a espiritualidade é hereditária e, ao menos em parte, é devida ao gene VMAT2. O autor sugere que a seleção dos genes para o bem-estar cria otimismo para viver, mesmo que a morte seja inevitável. Em outro espectro do assunto estão os espiritualistas, os quais defendem que a percepção de Deus é algo inato ao homem, posto que, sendo espírito ou alma vivente, a contém em germen, sendo a busca por Deus uma espécie de retorno à casa original. A volta à fonte, como lindamente apresentada na parábola do filho pródigo, como narrado em Lucas capítulo 15, verso 32. O certo é que quanto mais a ideia de Deus se aclara, maiores são as chances de o homem aprimorar esta relação, fazendo progredir a noção de religiosidade. O fato é que, por mais que a ciência procure explicar a fenomenológica relação teotrópica do homem, menores são as chances de sua ideia reducionista embarcar como verdade à luz da mais pura razão. A espiritualidade, por sua vez, é justamente a percepção de que existe algo mais do que a matéria tangível e de que o contato da mente com essas dimensões expandidas seria insumo das religiões. A sensação do luminoso surge da relação ultrafânica do ser com a divindade. Inspiração para voos mais altos, renúncias e orientações derivadas da moral, apresentada pelas religiões. A ligação trazida na raiz da palavra religião se dá quando o ser é capaz de sentir a presença do Criador vibrando em seu campo sensório, transportando para uma realidade extrafísica, tal qual aquela apresentada pelos profetas reveladores das chamadas verdades vindas do céu. A religião sem espiritualidade é um rito vazio de significado, sendo necessária a observação de cuidados especiais quando traçamos as linhas que aproximam essas co-irmãs. Sem o devido cuidado, a religião é porta aberta para a construção de mitos eivados de reforços à heteronomia. A salvação barata, sustentada em petitórios, como se as forças elevadas da espiritualidade fossem meros serviçais dos hóspedes humanos no planeta Terra. Espiritualidade deriva da consciência plena de significado da existência. É matéria como expressão do sensório, é espírito como veículo e suas propriedades como razão das conexões interdimensionais. Espiritualidade não é procedimento, não é relação de dependência. Espiritualidade plena é liberdade e senso de futuro, inspiração ao porvir. Não é castração de atividade, mas consciência plena do reto agir. Assim é a espiritualidade apresentada pela doutrina espírita, a qual nos fala da ideia de Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, da imortalidade da alma, da comunicabilidade entre vivos e mortos, da pluralidade dos mundos habitados e da reencarnação. É ao mesmo tempo ciência que clareia a razão, filosofia que apresenta sentido e religião que conecta sem dependências ou ritos sacralizados de maneira artificial. Não mais fragmentações em torno de teogonias eivadas de primarismos, mas a unidade da crença, tal qual preconizada por Kardec e seus continuadores, derivada de uma evolução do pensamento religioso centrado no conceito da essência comum a todas as coisas, derivada em abstrações multifacetadas, a qual chamamos de realidade, por cujos atributos nos é dada a conhecer a existência e por ela fazermos aflorar a consciência. A espiritualidade como ponto de referência e a religião como síntese dos predicados da alma, ávida do abraço envolvente do sagrado, que canta em sua canção de amor a mais bela melodia, mediante a qual somos todos convidados a dançar, nutrindo a esperança do derradeiro encontro.
onde não haja mais formas, signos ou coisas que tais, apenas a entrega total, fruto de longas e frutíferas tentativas de transcender o ego ao cosmos, do fragmento à unidade, entregues, enfim, livres e alegres nos braços amorosos de Deus. Eu não tenho asas para voar, nem sonho nada que não seja de sonhar. Sou um homem simples que nasceu das entranhas de um ato de amor. Seria a primavera feliz se a voz dos homens entoasse a paz, se o dom dos homens fosse a arte de amar, se a luz dos homens fosse Emmanuel. Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas, em todo instituto religioso propriamente humano, há que evitar um perigo: o sentimento faccioso, que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espiritistas, todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que na casa do Pai, a única diferença entre os homens é que se mede pelo esforço nobre de cada um. Religião, em tese, é a presença do Criador na criatura, guiando a criatura no rumo da perfeição. Compreendendo assim, reconhecemos que todos os assuntos de administração humana são temas das leis humanas que a todos nos compete respeitar e prestigiar. Entretanto, no mundo de nós mesmos, é justo contar com a religião para resolver-nos os problemas da vida íntima. E se a religião não nos ajuda a conduzir atitudes e sentimentos, se não nos ampara nas horas de crise ou de tentação, ensinando-nos a observar e raciocinar, se não nos suprime os conflitos de origem sexual, esclarecendo-nos que a comunhão afetiva se relaciona com a responsabilidade dos parceiros que a compartilham, baseando-se na lealdade aos compromissos assumidos e nas decisões da consciência de cada um.
se não nos propicia o entendimento e resignação diante da dor, demonstrando-nos com os princípios de causa e efeito que nunca feriremos alguém sem ferir a nós próprios, se não nos imuniza contra a revolta ante as aparentes desigualdades sociais, induzindo-nos a aceitar a justiça de Deus imanente nas menores ocorrências da vida, se não nos demonstra que a nossa renovação para o melhor pode acontecer em qualquer lugar e em qualquer tempo, tudo dependendo de nossa própria vontade, se não nos favorece com visão nova de vida para além do plano físico, arrancando-nos ao desespero e sustentando-nos a paz e conformidade nos dias cinzentos de adeus aos entes queridos perante a separação temporária à frente do túmulo, então a religião terá fracassado. Mas urge reconhecer que não fracassou e nem fracassará em sua elevada missão de tutora maternal das criaturas terrestres, consolando-as e redimindo-as nas múltiplas faixas de trabalho em que se especifica. E por testemunho do que afirmamos, temos atualmente a doutrina espírita entre os homens, restaurando o cristianismo e explicando as leis que regem o ser e o destino, a vida e a morte, o sofrimento e a evolução, em todas as frentes da humanidade. Eram 4 amigos que viviam em um pequeno burgo chamado Alcestraz, lugar pacato e sem muitas novidades, onde a rotina dos seus habitantes era algo como aquelas descritas em bucólicas histórias com final feliz. Gaspar era pescador e possuía um pequeno barco do qual fizera seu ganha-pão, desde que seu pai, mentor e amigo falecera, deixando por herança o seu filho e sucessor. Albino, por sua vez, era conhecido como o homem dos vinhos, tamanha era a sua proficiência em produzir os mais requintados tintos. Avelar era um sacerdote, conhecido por suas longas e proféticas pregações, as quais se tornaram, de tão eloquentes e vibrantes, a única voz religiosa daquelas paragens. O 4º amigo era um simples operário dos serviços gerais, pessoa humilde e sem maiores recursos, boa alma, daquelas que a afeição se faz presente nos primeiros olhares. Exceto Avelar, que por força da circunstância tornara-se hábil na leitura, os demais iletrados tinham pouco acesso à cultura, sobretudo aquela dos livros. Avelar era possuidor de uma vasta biblioteca, o que lhe assegurava suporte intelectual mais aprimorado. Porém, era um homem atormentado por seus questionamentos interiores. Falava de Deus como uma verdade inconteste, mas este parecia esconder-se às vezes em suas perquirições mais íntimas, dando espaço a vastas noites escuras da alma. Certo dia, tomado de lucidez repentina, observou que de alguma forma cada um dos seus companheiros possuía fraquezas, causa de perceptíveis inquietações, e por isso resolveu fazer algo diferente. Chamou os seus 3 amigos para uma conversa, da qual esperava iniciar uma transformação em suas vidas. Enquanto elaborava argumentos plausíveis para expor seus pensamentos, passava em revista as demandas especiais de cada um. Gaspar, por exemplo, reservava pouquíssimo tempo para indagações de ordem íntima, alocando horas e horas do dia em cordas e manejo de velas, as quais eram solução para suas demandas materiais. Já Albino, exímio produtor de etílicos inebriantes, fora eleito pelos ébrios de plantão como referência de boa companhia, sendo estes seus companheiros habituais de caminhada. Hermógenes, o menos prendado dos 4 amigos, possuía uma vida simples, sem maiores pretensões. Vivia uma vida pequena, pautada pela ausência de desejos de qualquer espécie, sobretudo, ao seu ver, os de natureza espiritual. Preparou uma recepção especial com quitutes variados, harmonizados perfeitamente com o mais puro café, e aguardou a chegada dos 3 amigos.
Sem rodeios, por conta da longa amizade, iniciou sua preleção falando das benesses e das graças prometidas pelas Escrituras e dos percalços colocados pelo caminho. Tomou dos recursos da retórica com os quais apresentava aquelas lições, derramando sobre aqueles homens aquilo que aprendera desde o passado. À medida em que se expressava, porém, as dúvidas se sobressaíam e o verbo fraquejava, fazendo os olhares mudarem de atentos a dispersos, passando pela desconfiança, o que aumentava em muito a tensão do ambiente. Percebendo a situação e admirado pela boa intenção do nobre Avelar, Albino interveio de maneira salutar, buscando uma solução possível ao desconcertante momento. Se palavras não eram suficientes para os fins ali propostos, por certo, uma busca mais ativa os faria compreender melhor todas aquelas lições. Propôs então que cada um seguisse uma jornada de 2 anos por terras distantes, tentando viver aquilo que ali fora apresentado, no mais absoluto e fiel comprometimento. Após esse período, eles voltariam àquele local para discutirem as experiências vividas e assim deliberarem de maneira conclusiva sobre os destinos do grupo. A ideia foi prontamente aceita por todos, tendo a reunião a partir dali se transformado em uma discussão da melhor maneira de se edificar esta empresa. Nos dias que se seguiram à reunião, Avelar incumbiu-se de dar aos seus amigos as orientações devidas quanto às lições do Evangelho, tomado ali por guia, as quais deveriam ser fielmente observadas. Elaborou um pequeno manual de forma a tornar possível a leitura pelos iletrados amigos, contendo 10 máximas que deveriam ser praticadas. Amar incondicionalmente, perdoar sem ressalvas, compreender e acolher como pressupostos dos encontros, cuidar dos caídos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, orar com fervor, praticar a fé, semear a esperança, ter a Deus como a única existência possível. Os amigos olharam aquele material e, à medida em que iam se acostumando com os temas, apresentavam suas dúvidas, as quais eram prontamente esclarecidas pelo atento sacerdote. Chegado o dia da partida, saíram os amigos por 4 caminhos diferentes, munidos apenas de uma túnica de algodão, alparcas simples nos pés, um pequeno farnel e ampolas de azeite amarradas em uma corda passada à altura dos rins. Cada qual deveria retornar após o prazo acordado, deixando para trás a estrada das experimentações. Gaspar, o pescador, caminhou por vários meses até chegar ao mar, lugar onde habituara-se a viver, e lá iniciou as suas pregações. Como houvera gasto todas as suas reservas nas despesas da estrada, arriscou-se de uma pescaria com novos amigos, e esta tornou-se rotina nos dias que se seguiriam. Procurava os melhores tempos para as devidas experimentações pertinentes, mas, sem que lhe fosse dada a oportunidade, retornou à rotina que se acostumara, sem focos nos novos comprometimentos. Albino, por sua vez, encontrou mercadores pelo caminho e, para aproximar-se, usou dos seus conhecimentos dos destilados e fermentados. Circunstância que fê-lo alcançar rapidamente alto posto dentro do grupo. Porém, mesmo que vez por outra tentasse alguma iniciativa atinente aos objetivos adrede colimados, os novos amigos, percebendo suas faculdades, iam encharcando com tarefas que rapidamente fizeram-no desviar-se dos propósitos iniciais. Avelar, o mais experiente, assentou-se no alto de um monte próximo à cidade vizinha, de onde podia proferir belíssimos sermões, finalizados por conversas fraternas de cunho consolador. Eram tantas as demandas que o pequeno manual ficara ali, guardado para uso oportuno, fora das prioridades necessárias. Já Hermógenes, que nada sabia, deixou-se inundar por aquelas poucas assertivas, fazendo delas a orientação segura de todas as suas ações. Perdeu-se por estradas longínquas, cada vez menos conectadas ao burgo de onde partira, e foi de pouco em pouco experimentando cada uma daquelas recomendações.
O tempo se passou muito além daqueles 2 anos e os amigos jamais retornaram para aquela pacata cidade. O pescador tornou-se dono de uma lucrativa empresa pesqueira. O enólogo assumiu o controle de expressiva indústria que agora exportava licores e vinhos para a vasta freguesia. O sacerdote tornara-se um velho cansado, desestimulado da tarefa após perceber-se aplicador de remendo bom sob panos podres. Já Hermógenes tornara-se um peregrino que viajava de parte a parte, experimentando cada vez mais profundamente as orientações recebidas. Em cada lugar que passasse, ou pessoa que encontrasse, compuscava aquele surrado livrinho em busca de detalhes que pudessem ter passado despercebidos. Ao final dos anos, nada possuía, nem ouro, nem prata, títulos, muito menos, mas sua alma havia se encharcado de um bálsamo de tal magnitude que fê-lo perceber o alcance das palavras iniciais do sacerdote nos dias primeiros da peregrinação. A morte, destino inexorável dos experimentadores da vida carnal, foi colhendo cada uma daquelas almas, conduzindo-as aos celeiros apropriados àquelas consciências. 3 deles, o sacerdote, o pescador e o enólogo, após os despertamentos respectivos, perceberam que a ideia da jornada não surtiu os efeitos esperados, iniciando acalorada discussão como se Avelar, o sacerdote, os houvesse enganado. Em meio a esse momento tenso, perceberam uma luz imensa que brotava sobre eles, capaz de lhes cegar os olhos, tamanha sua força e brilho. Percebendo, após alguns segundos, que uma silhueta ia tomando forma e um ente conhecido, e até que, para surpresa de todos, Hermógenes aparece flutuando, acompanhado de uma corte de amigos espirituais de altíssimo valor. Hermógenes sorriu e agradeceu a Avelar, afinal foram suas orientações que fizeram com que ele conseguisse se libertar das amarras da carne ignorante. Abraçou-os fraternalmente, convencendo-os da precisão de tais ensinamentos. Os amigos prostraram-se ao chão em gesto de reverência. Ao iluminado amigo. Hermógenes os ergueu um por um, em silêncio, convidando-os em seguida para uma nova jornada, tal qual aquela encetada anos antes, mas que dessa feita haveria apenas 3 orientações. Seria para eles um amoroso pai e os conduziria ao rumo certo dos acontecimentos. Entregou a cada um pequeno pergaminho onde estava escrito: viva a verdade, se transforme em silêncio e entregue-se a Deus sem nenhuma restrição. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas, mas inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas, expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiães, sustentem-nos na fé. Ó bons espíritos protetores, nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós,
nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas, segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Anjos do Senhor, que são as virtudes dos céus, obrigado pelo fiel e bom codificador. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade. Observemos um caso particular de consciência e do comportamento que deve seguir o indivíduo espiritualmente mais sensível que a média, ligado a uma religião mais de substância que de forma, porém ainda enquadrado na prática dentro das normas impostas pela forma mental das massas. Há na sociedade indivíduos profundamente espiritualizados que por isso custam a entrar na corrente em que se encontra a maioria. Muitas vezes é a força do número que estabelece a lei e a verdade. Quando o erro é da maioria, não é julgado o erro, mas verdade. E quando a verdade é de uma minoria, não é julgada a verdade, mas erro. Parece que a verdade, quando não está imbuída de alguma força para fazer-se valer, perde o valor e se reduz a uma afirmação teórica que não se pode realizar. Retirai de qualquer doutrina a força que lhe confere o número de seguidores, e ela ficará uma ideia desvalida e só, que pode ser mais bela e perfeita, mas não é levada em consideração. Que deve, pois, fazer o indivíduo em minoria? Ele pode escolher entre vários caminhos existentes e adaptar-se às preferências da maioria. Mas isso representa para ele uma religião de forma, escassa em substância. Adaptar-se e aceitar tal mentalidade significaria renunciar à vida espiritual vivida em profundidade, isto é, mutilar-se nas regiões mais altas do seu ser. Isto, para quem é espiritualizado, é a mais penosa e também danosa das experiências, a do retrocesso involutivo que o leva a viver no nível espiritual mais baixo. O indivíduo mais evoluído tem um outro conceito de Deus, de quem as massas fizeram uma representação para o seu uso e consumo, reduzida às dimensões do que podem conceber. O homem mediano concebe um Deus antropomórfico, feito à sua imagem e semelhança. Ora, uma redução em tão estreitos limites é inaceitável para quem pensa mais profundamente. O homem mais evoluído concebe Deus como o pensamento sábio, que funciona em cada forma e fenômeno, em toda parte e sempre presente, a quem é preciso prestar contas em cada movimento. Quando uma religião impõe o conceito de um Deus exclusivamente pessoal e transcende, o evoluído espiritualizado, embora desejando obedecer, pode dizer a si mesmo: eu não posso aceitar porque os fatos me falam da imanência de Deus em todo o universo. É verdade que Ele é o centro do universo, por isso pode ser entendido também de forma pessoal, o que não me impede de ver que Ele é também periférico, isto é, presente em tudo que existe. Concebendo-o assim,
Sinto a sua presença e não posso negá-la para admitir um Deus imensamente distante, que se ausente da sua criação, isolando-se na sua transcendência. Compreender e viver tudo isso é fundamental para o homem espiritual, mas pouco interessa às massas. Não se trata de abstrações teológicas, mas do modo de conceber a vida e de realizá-la diferentemente da maioria, com resultados diversos, aos quais quem os conhece não pode renunciar. Deploramos as calamidades de que o materialismo se faz a nascente e insistimos pelo retorno à fé religiosa, para que a responsabilidade seja colocada no lugar que lhe é próprio. Apontamos a excelência da virtude, traçamos roteiro à vida heróica, articulamos cruzadas de rearmamento moral e encarecemos a redenção dos costumes. É forçoso reconhecer, no entanto, a inevitabilidade da ação para definir a função. Contraditório aconselhar uma estrada e seguir noutra. Toda escola é centro indutivo. Formam-se engenheiros nas disciplinas em que outros engenheiros se tornaram instrutores. Fazem-se mecânicos no trabalho em que outros mecânicos se fizeram exímios. O invento pede uso. A teoria espera a demonstração, assim também na experiência religiosa. Imaginemos se o Cristo, a pretexto de angariar contribuições para as boas obras, houvesse disputado a nomeação de Mateus para exercer as atribuições de chefe de erário, lá onde ele estava, no palácio de Antipas. Se para garantir o prestígio do Evangelho, passasse a frequentar os corredores do pretório com o intuito de atrair as atenções de Pilatos. Se, para favorecer a causa da Boa Nova, resolvesse adular os familiares de Anás, oferecendo-lhes passes magnéticos para curar-lhes as enxaquecas. Ou se, para preservar-se na grande crise, tivesse provocado o entendimento com essa ou aquela autoridade do Sinédrio, acomodando-se ao mercado das influências políticas junto ao povo. Ao invés disso, vemo-lo a cada passo coerente consigo mesmo, amparando os homens sem os escravizar às ilusões, prestando serviço aos homens em nome de Deus, sem conluiar-se com os homens em desserviço a Deus, esclarecendo sem impor, ajudando sem exigir, promovendo o bem de todos sem cogitar do bem de si mesmo. Indubitavelmente, todos nós lamentamos a incredulidade que lavra a terra, ressecando corações e ensombrando inteligências. Urge, porém, compreender que para abolir a tirania da negação que entenebrece o espírito humano, será necessário viver de acordo com a fé que ensinamos, a fim de que o mundo encontre em nós, primeiramente, o trabalho e a compreensão, a fraternidade e a concórdia que aspiramos a encontrar dentro dele. Acende a flama da reverência, onde observes lisura na ideia religiosa. Lembremo-nos, com o devido apreço aos irmãos que esposam princípios diferentes dos nossos, de que existem tantos modos de expressar confiança no Criador, quanto são os estágios evolutivos das criaturas. Há os que pretendem louvar a infinita bondade, manejando boréis. Há os que se supõem plenamente desobrigados de todos os compromissos com a própria crença,
tão somente por se entregarem a bailados exóticos. Aos que se cobrem de amuletos, admitindo que o eterno poder vibre absolutamente concentrado nas figurações geométricas. Aos que fazem votos de solidão, crendo agradar aos céus, fugindo de trabalhar. Aos que levantam santuários de ouros e pedrarias, julgando homenagear o divino amor. E há ainda os que se presumem detentores de prerrogativas e honras especiais, pondo e dispondo nos assuntos da alma, como se Deus não passasse de arruinado ancião ao sabor do capricho de filhos egoístas e intransigentes. Ainda assim, toda vez que se mostrem sinceros, não lhes negues consideração e respeito. Quase sempre são corações infantis, usando símbolos como exercícios da escola ou sofrendo sugestões de terror para se acomodar à disciplina. Contudo, não lhes abraces as ilusões, a pretexto de honorificar a fraternidade, porque a verdadeira fraternidade se movimenta a favor dos companheiros de evolução, clareando-lhes o raciocínio sem violentar-lhes o sentimento. É preciso não engrossar hoje as amarras do preconceito para que o preconceito não se faça crueldade amanhã, perseguindo em nome da caridade ou supliciando em nome da fé. Se a doutrina espírita já te alcançou o entendimento, apoiando-te a libertação interior e ensinando-te a religião natural da responsabilidade com Deus em ti mesmo, recorda a promessa do Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade, afinal, vos lhe fará livres. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima põe o bálsamo. O devotamento e a abnegação são a prece contínua e encerra profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender estas verdades e, em vez de reclamar as dores e os sofrimentos morais que são aqui na terra o vosso Tomás, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte, porque ele resume todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente o desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Deus consola os humildes, Deus dá força aos aflitos. Quem procura essa luz vive sempre bonito.
pelos humildes. Deus dá força aos aflitos. Quem procura essa luz vive sempre bonito. Meu amigo, o Espiritismo é campo de vida e luz. Não conserve sem trabalho a ideia que te conduz. Nessa lavoura bendita de paz, harmonia e amor, cada qual tem a tarefa que lhe reserva o Senhor. És médium? Sê diligente no amoroso apostolado. Mediunidade é serviço em nome do Mestre amado. Investigas a verdade, procura ver que ninguém deve andar observando sem propósitos no bem. És curioso somente? Não ouvides, meu irmão, que a boa curiosidade é nota de elevação. És companheiro de luta? Guarda a prece e a vigilância. Quem é irmão de verdade nunca foge à tolerância. És simples necessitado na sombra e no sofrimento? Pondera a lei generosa de esforço e merecimento. És pregador? Meu amigo, foge à ilusão, foge à treva, que as palavras sem os atos são folhas que o vento leva. Doutrinas desencarnados, procura reconhecer que se vives ensinando, é necessário aprender. Vens pedir alguma coisa? Recorda, na dor terrestre, que o tesouro mais sublime é a paz do Divino Mestre. Nas alegrias, nas dores, no mais simples dos mistérios, poderás fazer o bem no lugar onde estiveres. Quem busque de fato a luz da existência verdadeira, não se apega à fantasia, trabalha contra a cegueira. Não foste chamado à fé para sonho ou distração, mas à justa atividade de nossa renovação. O aprendiz do Espiritismo não vive sem rumo, a esmo. Tem Jesus por mestre amado e a escola dentro em si mesmo. Disseram-me que tu, ser transcendente, habitavas para além das nuvens do firmamento sideral e do firmamento pessoal. Disseram-me que o teu céu é nas alturas e o teu inferno nas profundezas. Disseram-me que o supremo destino do homem consiste na eterna visão da tua face, após a morte corporal. Disseram-me que havias fundado aqui na terra um reino no qual entrava o homem por meio de certos ritos e fórmulas sacras. Saturado destas ideias, andei longos anos e decênios em tua busca e em demanda do teu reino. Perguntei-te como a samaritana à luz solar de sorridentes campinas. Interpelei-te como Nicodemos à luz estelar das noites silenciosas, onde se deve adorar a Deus. Busquei-te em Garizim e em Jerusalém, por entre vetustas ruínas e entre esplendores litúrgicos. Andei à tua procura em todas as excelsitudes cósmicas. Encontrei-te finalmente onde não te buscara.
dentro de mim mesmo. Bem o dissera teu Messias, o reino de Deus está dentro de vós. Os que adoram o Pai devem adorá-lo em espírito e em verdade. Mas eu ignorava estas palavras, brevíssimas e imensas, e quando cheguei a conhecê-las, interpretei-as à luz das minhas ideias errôneas e não as compreendi. Estudar-te, crer em ti, é certamente um passo preliminar para encontrar-te, mas não é ainda o encontro real contigo. Só se encontra realmente o que se vive e sofre. E é esta a única ciência que não se pode ensinar nem aprender em livros e com mestres. A mais profunda, sublime e trágica experiência da vida deve o homem fazê-la a sós. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem filha, nem esposo, nem esposa, nem amigo, nem mestre. Ninguém me pode acompanhar a essa imensa solidão, a esse cume altíssimo, a essa tenebrosa profundeza do encontro pessoal contigo, meu grande anônimo. Quem não te vive, sofre, não te conhece. Não tem ideia do que Jesus quis dizer com as palavras Reino de Deus. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a felicidade com que nos amas. Perdoa nossa fragilidade e vacilações na execução da tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, Senhor, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos, Senhor, em servidores fiéis de tua luz para sempre. Que assim seja. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança.
pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar, e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar.